Olá, repensadores, tudo bem? Saudações cristãs, professor Rony Coser. Uma alegria me encontrar com vocês aqui mais uma vez no Repensando o Meu Cristianismo. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Mesmo que você talvez não concorde no todo, mais ou menos em parte, com as minhas reflexões, com as nossas reflexões, saiba que é muito bom ter você aqui. Porque o tema desse vídeo é polêmico, né? Eu diria talvez não polêmico, mas é um tema delicado, que é muito caro aos evangélicos no Brasil, mas que precisa ser repensado, que precisa ser discutido, que é a questão da suficiência da Bíblia. Né? E essa ideia, essa noção de suficiência bíblica, ela na verdade acabou sendo levada a um nível de fundamentalismo e de extremismo em relação ao trato com o texto bíblico. O evangélico brasileiro ele quer usar a Bíblia para tudo. O que existe, na verdade, a minha tese é que o que existe, na verdade, entre os evangélicos brasileiros, pentecostais e calvinistas, é uma bibliolatria, que é diferente de amar as Escrituras. E eu me coloco aqui, inclusive, como alguém que ama profundamente a Bíblia, que recebe a Bíblia como palavra inspirada de Deus, mas que recusa com veemência essa postura de bibliolatria que se vê hoje tão presente no movimento evangélico. Isso é contraditório, porque o evangélico médio brasileiro, veja pessoal, não estou colocando aqui uma régua que nivela todo mundo nesse movimento religioso de maneira idêntica. Não, não é isso. Estou falando do que eu chamo aqui de evangélico médio brasileiro, né? Que é uma forma de me referir aí a uma grande maioria dos evangélicos. Ele não lê nem a bula do remédio que ele precisa tomar, essa é a verdade. Mas ele se sente na condição de interpretar textos bíblicos, de dizer o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz. Ele não está preocupado com uma leitura mais crítica do texto bíblico, ele não está preocupado em buscar aportes teológicos, científico-teológicos, ou recorrer às ciências bíblicas para poder, de fato, entender o que a Bíblia está realmente dizendo. Né? Mas, no entanto, ele não, a Bíblia diz. E aí tem uma questão interessante, porque esse a Bíblia diz, na verdade, tornou-se uma chave para legitimar o que eu entendo que a Bíblia diz ou o que a minha denominação diz que a Bíblia diz. Só que muitas vezes um exame crítico desses textos vai mostrar que a Bíblia não diz bolhufas de nada disso que a denominação está dizendo que diz. Né? Também não estou com isso dizendo que as denominações estão erradas em tudo nessa questão. Não, não é isso também que eu estou dizendo. Mas, obviamente, qualquer instituição religiosa ela é passiva de equívocos na interpretação do texto bíblico, e eu sou passivo também de olhar para determinados textos bíblicos. Aliás, muitas vezes eu estou constantemente reaprendendo o significado de determinados textos bíblicos, e esse olhar, essa abertura, essa humildade teológica, ela é muito importante, até para que realmente a gente olhe para o texto bíblico. Não, de fato, a Bíblia não está dizendo isso, que eu pensei que a vida toda que ela dizia, e ela não está de fato dizendo isso. Né? Como, por exemplo, nós evangélicos, historicamente aprendemos a ler a Bíblia, aprendemos a ler o Salmo 23 por um viés de materialidade. Né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E sempre pensando ali coisas, né? Sempre pensando ali bens materiais. Acredito que eu tenho uma tese de que a teologia da prosperidade acabou contribuindo também para insuflar esse entendimento aí entre os evangélicos no Brasil, o que é um tremendo equívoco. Né? Quando você analisa o Salmo 23 à luz da exegese, à luz da hermenêutica bíblica, você percebe que o Salmo não está necessariamente falando disso, ou dessa relação com o Senhor nesses termos. Né? Então, esse é um exemplo possível, dentre tantos outros que a gente poderia colocar aqui, e esse é um primeiro ponto que eu queria destacar, que se estabeleceu, na verdade, uma bibliolatria. E aí a gente entra na questão dessa ideia de suficiência bíblica. Né? Afinal de contas, a Bíblia é suficiente? E aí eu respondo dizendo que sim e não. Né? Se você diz assim, Rony, para um cristão, a Bíblia é suficiente em termos de fé? Eu diria que sim. Em termos de prática? Não. A Bíblia é suficiente em termos de... tá, Rony, mas você está dizendo que a Bíblia não é suficiente em termos de prática. Olha, a Bíblia ela nos é suficiente para nos orientar quanto a uma vida cristã e a uma vida com Deus. Mas há muitas outras questões que fazem parte da nossa prática, ou seja, do nosso cotidiano, com as quais a gente se depara, precisa conviver no dia a dia. E você não tem na Bíblia textos que aludam. Nós estamos distantes do texto bíblico séculos, milênios.
A Bíblia é suficiente em termos de salvação pela fé em Cristo Jesus? Sim, a isso eu respondo dizendo que sim. A Bíblia é suficiente, nela está registrado o Evangelho, que é essencial à humanidade, que é essencial, que é fundamental a todos nós. O Evangelho nos humaniza, o Evangelho nos leva para perto de Deus, o Evangelho nos leva para perto das pessoas que estão ao nosso redor. O Evangelho é a boa nova de Deus em Cristo Jesus para a salvação de todo aquele que crê. Mas veja, a Bíblia é suficiente em questões, por exemplo, relacionadas ao campo científico? Não. O que você tem na Bíblia, por exemplo, sobre implicações éticas do uso da inteligência artificial? Absolutamente nada. E se você vir aqui no meu canal e colocar aqui nos comentários dizendo que, Rony, mas tem aquele texto bíblico lá, tem aquele texto... Olha, a chance de você estar incorrendo num anacronismo hermenêutico, que eu tenho chamado de anacronismo hermenêutico, é 99,9%. A Bíblia não fala absolutamente nada sobre isso. A Bíblia é produzida, os livros que compõem esse conjunto que nós convencionamos chamar de Bíblia, esse conjunto de livros, né, que nós convencionamos chamar de Bíblia, foram produzidos num mundo muito diferente desse. Isso sequer passava. Essa galera criacionista que fica na internet tentando explicar a criação, origem do mundo, criação da vida a partir de textos bíblicos, isso é uma bizarrice, isso é um absurdo do ponto de vista hermenêutico. Eu vejo criacionistas aí na internet falando de ciência quântica na Bíblia. Isso é uma bizarrice, isso é um absurdo, né? Isso é uma forçação de barra, assim, eu repudio isso com toda a minha veemência possível, porque é de uma violência ao texto bíblico, assim. E essa recusa minha, inclusive, pessoal, ela parte justamente do meu amor ao texto bíblico, de respeitar a Bíblia como que ela é, de fato, né? Então essa galera vai para a internet, vai para programas e defender essas ideias malucas, essas bizarrices, e o evangélico brasileiro compra isso porque não estuda, porque não conhece princípios básicos de interpretação bíblica, e ele leva e acha isso maravilhoso, né? Mas na verdade isso é um tremendo equívoco, né? Então a Bíblia é suficiente? Sim e não. Depende, né? Tem questões com as quais nós estamos lidando hoje que não estão contempladas na Bíblia Sagrada. E nessa hora eu sempre cito, e eu estou dizendo isso aqui também, pessoal, porque muita gente tem me abordado nos últimos dias, desde o meu desligamento institucional das Assembleias de Deus, e me criticando. Não muita gente, mas algumas pessoas me abordaram: Rony, mas você alude muito à teologia, você depende muito da teologia. Sim, é claro que eu dependo da teologia, porque a Bíblia, em muitas questões, ela não é suficiente. Mas dizer que a Bíblia não é suficiente não é uma forma de diminuí-la. Não é uma maneira de reduzir o valor da Bíblia Sagrada enquanto palavra de Deus. É entender o que a Bíblia de fato é. É entender que, além da Bíblia, Deus nos deu também outros instrumentos, como o bom senso, a razão. Deus nos deu a capacidade de discernir. E aí, nessa questão, eu ia dizendo antes, né? Eu sempre cito o grande biblista, o grande exegeta, Carlos Mesters, ele que escreve com uma leveza extraordinária, e vai dizer que Deus nos deu 2 livros, a Bíblia, a sua palavra, o livro de Deus, mas ele nos deu também o livro da vida. E a gente precisa olhar para a vida, a gente precisa olhar para as implicações da vida no nosso tempo, na nossa época, e a partir disso nos conduzirmos na vida. Sim, tendo a palavra de Deus como referência, como fonte de ensino, para alimentar a fé, para alimentar a nossa ética, para alimentar a nossa relação com Deus, com o próximo, para vivermos mais perto de Deus, para alimentar a nossa devoção. Que coisa boa é ler a Bíblia com postura orante, de reverência, recebendo-a como uma mensagem de Deus para nós, que nos ensina, que nos instrui, como em 2 Timóteo 3:17, podemos ler ali. Mas que coisa boa é entender que há limites, num certo sentido, e portanto a gente precisa também se pautar pela razão, pelo bom senso, pelo que a ciência tem colocado para a gente hoje, para discutir determinadas questões, tendo sempre aí a vida como parâmetro humano, como parâmetro de análise de questões que se colocam para nós, no sentido de valorizar, eu digo, a valorização da vida humana, né? Então é muito importante que a gente tenha a valorização da vida humana como parâmetro, para que a gente possa sim, então, olhar para o texto bíblico e entender que a palavra de Deus nos é imprescindível, mas aliado ao uso que fazemos da palavra de Deus, também utilizamos o bom senso, a racionalidade, para aquelas questões que não estão contempladas
na Bíblia Sagrada, entendendo que o próprio Deus é que faz isso. O próprio Deus é que nos dá a capacidade de discernir, a capacidade de avaliar criticamente a realidade, buscando melhorá-la, buscando modificá-la para melhor. Eu devo dizer, pessoal, e aqui concluindo esse vídeo, que na prática os evangélicos, num certo sentido, nunca usaram só a Bíblia. Esse discurso de suficiência bíblica ele é extremamente contraditório. Os evangélicos, os protestantes, os católicos, os cristãos de modo geral, têm as suas confissões de fé. Por mais que você vai dizer assim, Rony, mas elas estão amparadas na Bíblia Sagrada, elas são elaboradas. Então pega as diversas confissões e começa a fazer uma comparação crítica entre elas. Você vai ver que por vezes uma está falando uma coisa que é totalmente diferente. Quanto a um mesmo assunto, uma fala uma coisa, outra fala outra. Então você tem diferenças substanciais e ambas estão utilizando o mesmo texto, que é a Bíblia Sagrada. Então, no final, pessoal, o que nos resta é sermos honestos intelectualmente e entendermos que sim, a palavra de Deus nos é suficiente, mas não, em algumas questões, ela não nos é suficiente. O Francis Schaeffer tem uma frase que é muito interessante, né? Eu acho que foi uma forma que ele encontrou de resolver essa questão quando ele diz assim, a Bíblia ela é suficiente, não exaustiva. Eu acho que eu estou sendo até um pouco mais ousado que ele aqui, né? Eu estou dizendo que a Bíblia não é suficiente em determinadas questões, em determinados assuntos, como o exemplo que eu dei aqui de querer explicar questões científicas usando a Bíblia, né? E isso é uma forma de respeito. Não fazer esse uso da Bíblia é uma forma de respeitar o texto bíblico, né? Então essas são algumas questões que a gente pode ponderar, que eu coloco aqui para você pensar, sem que isso tenha qualquer implicação no sentido de você, ou nós, né, amarmos menos a Bíblia, ou ter menos admiração pelo texto bíblico, ou menos reverente, não, nada disso. A questão é entender o que a Bíblia é e entender a sua aplicação possível para a nossa vida, para o hoje, para o nosso tempo contemporâneo, e chegarmos, claro, a uma conclusão que é plausível, de que além da Bíblia, Deus nos dá também outros instrumentos maravilhosos para que nós possamos seguir na vida, amando a Jesus, amando ao próximo e buscando melhorar a nossa realidade para melhor. Um abraço, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo.